falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, capítulo 11. Sejam bem-vindos, paz seja convosco. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus. Satanás é disfarçado de anjo de luz. Esse é o que está em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos para a leitura de hoje. Eu sou o pastor João Nery, já li a Bíblia toda, estou lendo novamente aqui no canal do YouTube. E não apenas lendo, lendo e explicando. Se você quiser ajudar esse canal e ajudar também alguém que quer conhecer a palavra, compartilhe no grupo da família, no status, e tem aqui no canal a playlist de cada livro que já foi lido, tá bom? Os 66. E agora eu estou lendo de novo e atualizando as playlists. Vamos lá. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Gente, o apóstolo Paulo está, desde o início dessa segunda carta, não diria se justificando, mas explicando para a igreja de Corinto porque ele precisou ser tão duro na primeira carta, quando ele mandou que fosse entregue um certo homem a Satanás, né? E ele aqui diz, me suportem mais um pouco. Em outras palavras, eu vou pegar pesado agora. Eu vou falar algo que vocês precisam ouvir. Versículo 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo, a igreja não é minha, a igreja tem dono, a igreja tem noivo, mas eu estou trabalhando, me esforçando, sofrendo para apresentar essa igreja pura como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Vocês estão entendendo? Eu estou pegando pesado porque esse camarada que se deitou com a mulher do seu próprio pai, ele não pode estar na igreja. Paulo é duro, mas é verdadeiro. A verdade dói, mas cura. Vamos lá? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A serpente é o diabo, enganou Eva. E Paulo está falando que existem obreiros que estão ali disfarçados de apóstolo, de pastor, de pregador. Eles estão rejeitando o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, aquele que deixou tudo para seguir a Cristo, e eles estão aceitando os falsos. Aí Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também vocês estejam corrompidos, enganados pela serpente. Cuidado com a serpente. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho. Aqui tem uma mensagem textual, tá? Ei, você pregador, anota aí a mensagem textual. Tópico 1, outro Jesus. Tópico 2, outro Espírito. Tópico 3, outro Evangelho. Outro Jesus, outro Espírito,
outro evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Eu ensinei para vocês, não foi o outro Jesus, foi o Jesus de Nazaré, o verdadeiro. Eu preguei para vocês através do Espírito Santo, né? Eu preguei o evangelho da graça, não é um evangelho falso. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os demais. Ele usa aqui de forma genérica, mas eu poderia destacar esses três. Ele está dizendo, de alguma forma, eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu vou provar isso. Versículo 6. E se sou rude na palavra, porque ele dizia, a palavra dele é fraca. Tem gente aqui que prega melhor que ele, e aí ele fica mandando entregar os outros a Satanás. Gente, está pensando que murmuração é só hoje? Naquela época já tinha. A igreja de Corinto tinha todos os dons e tinha também todos os problemas, tá? Se eu sou rude na palavra, não sou na ciência ou no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Vocês já devem me conhecer. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Eu devia ter cobrado, como outros fazem? Eu fiz de graça. Olha a igreja de Corinto. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Eu deixei outras igrejas que me sustentavam financeiramente para cuidar de vocês. Essa igreja está rejeitando o apostolado de Paulo, está rejeitando o pastorado de Paulo e está rejeitando a autoridade de Paulo, porque ele mandou entregar alguém a Satanás. Está entendendo? Vamos lá, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Que vergonha! A igreja de fora me sustentou e vocês não. Supriram a minha necessidade. Macedônia é onde estava Filipos, onde estava Lídia, vendedora de púrpura, que provavelmente se tornou a principal financiadora do ministério de Paulo. A carta aos Filipenses, no capítulo 4, diz que nenhuma outra igreja cuidou disso, finanças, na vida de Paulo, como a igreja de Filipos. Tá? São os macedônios que ele fala aqui. Em tudo me guardei de vos ser pesado. Já que vocês não queriam cooperar, falei, deixa quieto, não vou cobrar nada de ninguém. Gente, eu sou da linha de Paulo. Se alguém quiser dar alguma coisa, eu recebo de bom grado. Mas se alguém tem um coração fechado para dízimo e oferta, vá em paz e não peques mais. Nem precisa da sua oferta. Nem é bom que entregue o dízimo com um coração pesado, porque a oferta deve ser voluntária. Se não for voluntário, não serve para Deus. E ainda me guardarei disso. Versículo 10. Com a verdade de Cristo, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Regiões da Acaia é onde está a igreja de Corinto. E ele está dizendo que essa glória de não ter cobrado nada, de não ter recebido nada, ninguém tira dele, Paulo, nas regiões da Acaia. A igreja que eu servi, mas que não me serviu, não me sustentou. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Olha, daqui para frente, Paulo vai derramar o seu coração diante dessa igreja. Não perca esses 3 últimos capítulos, tá? Muito boa a leitura dessa carta. Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós.
naquilo em que se gloria, seja achado como nós. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sou exemplo, não tenho nada que vocês me acusem, né? E eu espero que esses que se acham aí, os tais, que eles sejam como nós. Eu espero. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, está vendo? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eita! Obreiros que fraudam? Frauda a palavra, frauda a mensagem, frauda dinheiro. Eita Jesus! Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando-se. Olha que coisa. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Repetindo 13. São falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, que se transfiguram de apóstolos de Cristo. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e são transfigurados em apóstolos de Cristo. E aí ele usa a expressão que é o tema dessa live de hoje. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Queridos, ele era querubim ungido. E ele ainda tem esse poder de se transfigurar, de aparecer como ele quer. Olha aí, Satanás disfarçado de anjo de luz, ele pode vir muito bonitinho, tá aqui, ó. Ele pode vir muito bonitinho, muito de paletó, de gravata, ele pode falar bonito, tá entendendo? Ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele pode falar com a voz bonita, com a voz de pregador, saúde os amados com a paz do Senhor, Deus tem uma vitória para você. Ele pode se transfigurar em anjo de luz, ele pode trazer mensagens boas, ele pode falar coisas bonitas, mas é transfigurado, é Satanás. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, chamou os obreiros falsos que estavam lá em Corinto de ministros do diabo, seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O fim dos quais será conforme as suas obras. Os falsos ministros, eles se transfiguravam em ministros de justiça, aqueles que querem ser melhor do que todos. Cuidado com gente que se acha mais santo que todo mundo, porque ele pode ser um ministro transfigurado, tá? Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ou seja, já que vocês me chamam de insensato, tá bom, eu vou aceitar, porque assim o meu galardão aumenta, né? Eita, Paulo sofreu, viu? Versículo 17. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Olha só o que ele vai falar daqui para frente. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vocês querem meu currículo? Eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Olha aí. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mais no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E aqui vem o currículo de Paulo. São eles hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo?
falo como fora de mim. Eu ainda mais. Nessa hora Paulo se exaltou porque ele está zangado, irmãos. A igreja que ele fundou está rejeitando. Ele diz: eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Querem meu currículo? Pega aí. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. O que era 5 quarentenas de açoite menos um? A pena, segundo a lei de Moisés, tinha que ser no máximo 40 açoites. Então, eles davam 39, paravam e começavam de novo depois, para dizer que não aplicaram a pena de 40 açoites. Paulo recebeu essa pena 5 vezes. 5 vezes 39. Quase 200 açoites eu recebi dos judeus. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Querem meu currículo? Sou o apóstolo Paulo. Prazer em conhecê-los, fundador dessa igreja. Qual desses falsos apóstolos passou por isso aqui, gente? Açoitado com varas, apedrejado, naufrágio. Passou a noite no abismo. 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, meus amigos, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Esse é o pior perigo. É o perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, deixa eu apresentar meu currículo para vocês. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Vocês estão entre as coisas interiores, estão no meu coração. Cada dia tenho cuidado das igrejas, inclusive da de Corinto, que me rejeita. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha. Assim escapei das suas mãos. Tá bom para vocês, irmãos de Corinto? Esse é o mini currículo do apóstolo Paulo. Escapei das suas mãos. Cuidado porque existem falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e eles se transfiguram em anjo de luz. Parecem muito bonzinho, muito bonitinho, muito bons pregadores, profetizam, falam línguas, mas são fraudulentos, são disfarçados. Cuidado. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu uso a Bíblia palavra-chave para interpretar o texto. E se você quiser adquirir uma Bíblia dessa, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Aproveita e clica aí em curtir, comenta também alguma coisa, dê a sua opinião, faça a sua pergunta e em tempo oportuno eu irei lhe responder. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, por mais uma live, por mais um capítulo. Eu entrego a nossa vida aos teus cuidados, peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada um dos teus filhos, Senhor, que dedicou esses 19 minutos para aprender a tua palavra. Assim, oro agradecido em nome de Jesus.
Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.